Oi, oi, pessoal. Nessa aula você vai aprender o que é índice de saponificação ou valor de SAP, né? Tem esses dois nomes, índice de saponificação ou valor de SAP. É assim, o índice de saponificação é a quantidade de soda cáustica ou de potássio cáustica necessária para saponificar 1 grama de sabão, tá? Então, na saboaria sólida, a gente usa a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. E quando a gente quer fazer pasta de sabonete líquido ou sabonete líquido, nós utilizamos a potássio cáustica. São dois alcalis que transformam ali o óleo e gordura em sabão, só que de formas diferentes, tá? Um vai formar sabão sólido, que é a soda cáustica, o hidróxido de sódio, e o outro vai formar a pasta de sabonete líquido, que é o hidróxido de potássio, tá? E cada óleo e gordura tem ali o seu índice de saponificação, o seu número, né? Tem aqui a tabela de índice de saponificação para mostrar para vocês, não dá para ver muito bem aqui, mas você já tem essa tabela, tá bom? E ela explica exatamente ali os índices de cada óleo e gordura. Então, você vai encontrar muitas vezes aí na saboaria a sigla NaOH, tá? Na significa sódio, O de oxigênio e H de hidróxido, tá? Essa é a molécula da soda cáustica, geralmente usada na saboaria para transformar ali as gorduras em sabão através da saponificação. Então, eu tenho aqui uma imagem que representa a soda cáustica, né? A soda cáustica, ela pode vir em bolinhas assim, pérolas ou em escamas, tá bem? E em contrapartida, nós temos aqui a sigla da molécula de soda de potássio cáustica, que é CO, né? Em que K significa potássio, O oxigênio e H hidrogênio. Transforma os óleos e gorduras em sabão da mesma forma, entretanto, são outros tipos de sabões, sabões solúveis, né? E aqui ela tá como se fossem uns granuladozinhos aqui, mas, por exemplo, a minha é em escamas, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de SAPs de soda cáustica, né, de alguns óleos. Aí eu escolhi aqui óleo de coco, óleo de palmiste, azeite de oliva, rícino e girassol. E escolhi propositadamente esses óleos porque são geralmente os que a gente mais utiliza e os que a gente mais às vezes tende a fazer trocas ali quando a gente encontra uma receita na internet e quer fazer alguma troca, tá? Eu coloquei os óleos e coloquei a mesma quantidade de óleos, tá? Então, coloquei aqui que eu vou usar, por exemplo, 255 gramas de coco, de palmiste. Isso aqui não é uma fórmula em si, tá bom? Isso aqui é só para poder demonstrar ali os cálculos de quantidade de soda, como o índice de saponificação, né, o valor de SAP, interfere ali na quantidade de soda. Então, por exemplo, se na minha formulação eu preciso de utilizar 255 gramas de óleo de coco, com um valor de SAP de 0,183, eu vou multiplicar, né? 255 vezes 0,183 na calculadora e vai me dar a quantidade de 46 gramas e 66 centigramas. Ou seja, para eu transformar toda essa quantidade de 255 gramas de sabão, eu vou precisar de 46 gramas e 66 centigramas de soda cáustica, tá? Aí tem aquela questão, a sua balança não pesa 100 gramas, se não, só se for aquela balancinha pequenininha de precisão. Se não for aquela balancinha pequenininha de precisão, você arredonda, 47. Ou deixa 46 mesmo, tá bom? Eu sempre arredondo para menos, então eu elimino aqui esses dois números aqui depois da vírgula e uso os primeiros dois números, tá? Por questão de segurança mesmo. Eu prefiro, às vezes, utilizar menos soda do que mais soda, tá bom? E aí, então, eu tenho aqui o óleo de palmiste, tá? Imagina que você quer substituir o óleo de coco pelo óleo de palmiste. É a mesma quantidade, só que você percebe que óleo de coco requer mais soda cáustica do que o óleo de palmiste. O óleo de coco requer 46 gramas e o óleo de palmiste 44 gramas. Então, se você simplesmente troca sem fazer os cálculos novamente, aí você colocou palmiste no lugar de coco e não trocou na calculadora, você está usando ali 2 gramas a mais de soda cáustica na sua formulação, tá? E é muito importante que você faça essa troca. Vai acontecer que você vai ver aqui de alguns óleos que vai ter a mesma quantidade, aí não tem problema, tá?
Agora, por exemplo, azeite de oliva. Eu vou usar 255 gramas de azeite de oliva, que vou multiplicar pelo índice de saponificação, que é 0,135, vai me dar aqui o resultado de que eu preciso de 34 gramas de soda cáustica para saponificar as 255 gramas de azeite de oliva. Agora, imagina que você, de repente, assim, eu vou trocar óleo de coco por azeite de oliva. Entretanto, você só fez a troca, substituiu os óleos, mas não passou pela calculadora. Aí, o que vai acontecer? Você vai ter ali muito mais soda em excesso, porque azeite de oliva só requer 34 gramas e coco 46 gramas, né? Então, se você faz a troca assim, o seu sabão também vai ser pesado de soda, tá bom? Você pode reparar que cada índice de saponificação tem um valor diferente e cada multiplicação vai trazer um resultado diferente, tá? Óleo de rícino é a mesma coisa. Aí você vai ver aqui que o óleo de girassol, a mesma quantidade, tem o mesmo índice de saponificação. Isso é muito comum de acontecer, tá bom? Inclusive, esses índices de saponificação eu tirei da calculadora que eu mais utilizo, que é a SoapCalc, tá bem? A SoapCalc, ela tem lá um índice específico que ela utiliza, e é para azeite de oliva e para óleo de girassol, o 0,135. Então, os dois ali, se você colocar na calculadora, se for substituir um pelo outro, vai dar a mesma quantidade. Isso não tem problema nenhum acontecer, tá bom? Agora a gente vai ver exemplos de SAP em CO, né, que é hidróxido de potássio. Eu coloquei aqui os mesmos óleos, as mesmas quantidades e o valor de SAP, você pode notar que é diferente. O valor de SAP para CO, para hidróxido de potássio, é sempre maior do que para hidróxido de sódio. A multiplicação é a mesma, tá? Por exemplo, eu vou fazer aqui uma pasta de sabonete líquido. Coloquei até um balãozinho aqui nesse e no anterior para você não se esquecer. Vou fazer uma pasta de sabonete líquido e vou utilizar 255 gramas de óleo de coco. Vou multiplicar 255 por 0,257. Vai me trazer um resultado de que eu preciso da quantidade de 65 gramas de potássio cáustica para transformar todo esse valor de 255 gramas aqui de óleo de coco em pasta de sabonete líquido que posteriormente a gente vai diluir, tá? Então, você pode ver aqui que os valores são iguais, tanto para azeite quanto para girassol em relação ao o índice de saponificação aqui em hidróxido de potássio. Agora a gente vai ver que existem algumas variações nos índices de saponificação, tanto para soda cáustica quanto para hidróxido de potássio, tá? E esses valores de SAP, esses índices, eles nunca são fixos e exatos, tá? E isso depende muito, muito, muito de vários fatores, sabe? A origem da planta, como ela foi cultivada, o solo, a altitude, a água disponível ali para essa planta ser cultivada, a espécie da planta, igual, por exemplo, a azeitona, né, a oliveira, podem ter várias espécies e isso pode influenciar a forma, a época que a fruta, que a planta foi colhida, tá? Se estava maduro, se estava mais verde, isso tudo vai influenciar no índice de saponificação. E aí depois tem aquela parte da extração do óleo. Como é que foi feito a extração? Foi prensado a frio? É um óleo refinado? É um óleo extra virgem? Então, todos esses fatores vão influenciar o índice de saponificação. Então, ele nunca tem assim, por exemplo, o índice de SAP de óleo de coco é 0,183. Não é um índice fixo, tá? Não é um número fixo, porque isso varia. Então, um óleo de coco que vem da Tailândia, um óleo de coco que vem do Brasil, eles podem ter índice de saponificação diferente, que não ultrapassa ali o limite geral, por exemplo, entre 1 e 1, tá? Eu vou mostrar isso para vocês no próximo slide. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui o SAP de azeite de oliva, na primeira parte aqui, que é em hidróxido de potássio, e tenho aqui em hidróxido de sódio. Então, quando eu falo para você que o índice de saponificação de algum óleo nunca é fixo, nunca é um número só, o que eu quero dizer é que varia entre, por exemplo, azeite de oliva, para hidróxido de potássio, 184 a 196 miligramas por grama de óleo, tá?
E essa variação aqui acontece pelos fatores que eu disse anteriormente. A forma de cultivo, forma de extração e da onde que veio a planta, como é que ela foi armazenada, como é que ela foi mantida e tudo mais. E aí o que que acontece? Os óleos, eles nunca têm a mesma composição exata de ácidos graxos, tá? Então, assim, por causa disso, quando o óleo é extraído, os laboratórios que fizeram ali a extração, eles estabelecem um intervalo seguro, que é, por exemplo, o azeite de oliva, hidróxido de potássio. O intervalo seguro é entre 184 e 196, tá? Que representa o quê? O mínimo que foi observado, o máximo que foi observado e os lotes que foram analisados ali ao longo do tempo. Então, eles chegaram a uma conclusão de que o intervalo seguro de azeite de oliva é 184, 196 para hidróxido de potássio e 131, 140 para hidróxido de sódio. E aí você pode ver que aqui, hidróxido de sódio, que é a sigla da molécula de soda cáustica, NaOH, você vai ver, eu coloquei o zero aqui, mas não tem problema, tá bom? Você pode tirar o zero. Você pode ver o seguinte, que é 131 a 140. Ali na nossa, deixa eu voltar aqui o slide para ver se eu mostro para vocês. Aqui na nossa tabela está 135, ou seja, está entre um e outro, tá? E não está errado, está correto. Porque na realidade esse é o intervalo seguro. E aí o que que acontece? Quando uma calculadora online ela é feita, né? Ela foi montada ali pelos técnicos informáticos que montaram ali a calculadora, eles usaram tipo como se fosse uma média ali do que realmente é um intervalo seguro. Tá? Então, por exemplo, quando eu uso a calculadora SwapCalc, ela dá para mim que o índice da planificação para hidróxido de sódio, que é soda cáustica, para o azeite de oliva é 135. Então, 135 é o SAP que eu vou utilizar se eu for calcular manualmente, tá bem? Agora é assim, existem alguns óleos que você só vai encontrar com facilidade o índice de saponificação expresso em CO, que é a molécula de hidróxido de potássio, ou seja, de sabonete líquido, de pasta de sabonete líquido, tá? Já aconteceu, por exemplo, de uma aluna ela ter um óleo que era produzido lá em Moçambique que ela não encontrava o SAP de hidróxido de sódio de jeito nenhum. E aí, esse SAP que ela estava buscando, ela falou bem assim: Nossa, Danila, a gente produz tanto óleo de mafura, manteiga de mafura, que é uma manteiga que é muito abundante lá em Moçambique, a gente produz tanto, mas eu queria fazer sabão e eu não consigo encontrar o índice de saponificação, né? E no caso, eu tinha encontrado esse índice lá na calculadora SwapCalc. E por esse motivo, acabou que eu pensei assim: aí eu preciso mostrar aos meus alunos como é que eles podem fazer a transformação manual. Porque vai acontecer, pode acontecer de você não encontrar nas calculadoras um óleo específico. Apesar de que vocês podem ver que a calculadora, as duas, Mendrolândia e SwapCalc, elas têm uma lista muito imensa, uma lista muito grande de óleos e gorduras que você pode utilizar. Mas, por acaso, se você não encontrar na calculadora e encontrar na internet ou comprar algum óleo específico e o fornecedor só informar, porque geralmente os fornecedores eles só informam o índice de saponificação expresso em CO, né, que é hidróxido de potássio para fazer sabonete líquido, digamos assim. Então você tem que fazer uma transformação, né, uma transformação ali para transformar aquele índice de saponificação de CO para NaOH, tá, que é para soda cáustica. E aí, essa transformação, eu explico melhor, porque assim, é uma informação que é interessante você saber, só que, entretanto, baseado nas listas de sabão, de óleos e gorduras que a gente encontra na internet, hoje em dia é muito fácil encontrar o SAP de NaOH, né, de hidróxido de sódio, para a maioria dos óleos, tá? Entretanto, no guia do formulador, que está anexado lá no módulo 12, no capítulo 9, páginas 83 a 94, tem o passo a passo que eu explico como transformar o índice de saponificação de CO para NaOH, tá? Não é difícil, fiz até um exemplo aqui, ó, que é do azeite de oliva, que a média de azeite de oliva, né, o número de azeite de oliva a média é 190, simplesmente pegar a média e dividir por 1,402. Esse ponto 1,402 é um número fixo, que é a razão entre os hidróxidos, tá?
o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio, eles têm uma massa molar fixa, tem um número fixo, tá? E você faz uma transformaçãozinha com eles que te dá o resultado do número 1402, é um número que nunca muda. Então, por exemplo, se eu descobrir que a média de índice de saponificação de azeite de oliva é 190 em CO, né, hidróxido de potássio, eu simplesmente vou dividir 190 por 1402, que é a razão dos hidróxidos. E você pode ver que o resultado dá exatamente 0,135, que é o índice de saponificação em hidróxido de sódio para fazer sabonete em barra, tá bom? Então, olha no capítulo 12, do módulo 12, desculpa, olha no módulo 12, que tem ali o PDF do guia, tá? Mais detalhado sobre essa questão, mas fica tranquila, isso é um cálculo que você não vai ter que precisar de ficar fazendo, a não ser que surja na sua cabeça alguma dúvida, por exemplo, sobre o real índice de saponificação de alguns óleos, tá? Porque, por exemplo, quando eu fui fazer essa tabela aqui de índice de saponificação para vocês, todos os óleos que estão aqui, que eu tive algum tipo de dúvida sobre o índice de saponificação, eu alterei, tá? Então, algum índice aqui pode ser que não esteja igual ao da calculadora, por exemplo, o SOPCalc. Por quê? Porque além de olhar na calculadora, eu fui buscar em fontes externas os índices de saponificações para saber se estava tudo certo. Por quê? Porque se há algum erro na calculadora de sabão, ela pode me dar índices errados, pode me dar propriedades erradas, e isso pode interferir ali nas qualidades do meu sabão, nas qualidades que eu espero, tá? Então, sempre que você tiver dúvida, por exemplo, eu já sei quase de cor índice de saponificação de óleo de coco, óleo de palma, ácido esteárico, óleo de rícino, óleo de girassol, manteiga de karité. Por quê? Porque são óleos e gorduras que eu estou usando com muita frequência. E antes de ir para a calculadora, eu fiz muitos cálculos manuais. Então, eu sei de cor, digamos assim. Entretanto, se eu pego uma gordura aqui, que eu vejo que o índice de saponificação dela tá de um jeito, eu não consigo simplesmente acreditar, assim, sabe, sem fazer uma pesquisa externa. Então, eu sempre vou pesquisar. Olha, não pesquiso diretamente no ChatGPT, tá bom? ChatGPT ajuda muito, mas se você tem uma dúvida real que precisa ser esclarecida, você precisa ir a outras fontes. Eu gosto de ir, por exemplo, ao Google. Aí a pessoa fala assim, mas o ChatGPT busca do Google. Entretanto, se você ali, o ser humano, entre a máquina, você e a máquina, você não tiver um discernimento para dizer se aquilo ali tá certo ou não, o ChatGPT, ele inventa coisas, inventa informações. Você pode perceber que o ChatGPT, ele nunca tem uma resposta errada, digamos assim. Ele sempre tem resposta para tudo. Muitas coisas ele tem do banco de dados, outros dados ele inventa no meio da verdade. Então, você tem que ter atenção a isso. Então, por exemplo, eu tô com dúvida aqui, tem uma manteiga aqui que chama manteiga de Capagnan. Nossa, que nome difícil. Eu não sei que manteiga é essa. Aí eu tenho aqui o SAP de hidróxido de sódio e o SAP de potassa, que eu encontrei na calculadora. E aí eu quero ter certeza também das propriedades, quais, porque só pelo SAP, gente, eu não consigo, como é que se diz? Eu não consigo saber que propriedades aquele óleo ou gordura tem. Então, a minha questão de ir buscar no Google ou em outro buscador é entender qual que é a função que aquele óleo e gordura vai fazer no meu sabão, né? E aí, quando eu busco essa informação, vem índice de saponificação, índice de iodo, índice de acidez, entre outras coisas, e ali as porcentagens de composição dos ácidos graxos daquele óleo e gordura. Isso geralmente vem tudo assim. Então eu gosto de pesquisar para saber ali e acabo que por acaso posso comparar e ver, não, esse óleo, esse índice de saponificação não está correto, tá? E aí por isso, às vezes eu gosto de buscar. Então se você vai usar uma gordura ou um óleo muito exótico, por exemplo, algum óleo que eles de repente começaram a extrair lá na floresta amazônica, tá? E aí pode acontecer de não ter na calculadora, porque a Sopcal, que é uma calculadora em inglês, que ela não é brasileira, né? Ela tem muitos óleos amazônicos ali, mas não tem todos, digamos assim, né? Então, quando não tem ali, eu quero calcular alguma coisa, eu recorro à Mendrolândia. A Mendrolândia
às vezes busca mais, mas se não tiver em lado nenhum, como é que eu vou fazer? Eu tenho que calcular manualmente, tá? Mas essa parte de transformar uma coisa na outra, índice de saponificação de hidróxido de potássio para hidróxido de sódio é uma coisa muito rara de acontecer, tá? Mas é interessante você saber para você saber como, né, proceder se um dia você precisar, tá bom? Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Deixa aqui nos comentários algum tipo de dúvida, ou se não quiser deixar aqui nos comentários abaixo deste vídeo, você pode comentar diretamente no nosso grupo de suporte no WhatsApp, tá? Grupo de suporte, link do grupo de suporte tá no módulo 12. Você tem que ir lá no módulo 12 para entrar no nosso grupo de suporte. Lembrando que nessa aula, em todas as outras que eu puder deixar, eu vou deixar sempre um PDF anexado aqui embaixo do que foi explicado para vocês. Até a próxima aula.